Olá, seja bem-vindo à próxima aula. Então, continuando aqui na nossa batalha dos índices, vamos realizar algumas operações agora de update e vamos marcar o tempo efetivo para cada uma dessas operações. Na última aula nós trabalhamos com as consultas, e agora vamos começar algumas operações de updates. Vamos realizar algumas operações de updates, começando com a tabela NoCompress. Nessa tabela, os índices não estão compactados. Então, vão rodar alguns updates simples. Vamos marcar o tempo, a quantidade de tempo, a quantidade de páginas, de dados que foram lidas, certo? Então, aqui vamos ligar as estatísticas, importante. I/O, time on, vamos ligar essas estatísticas. Vamos desligar aqui essa contagem de linhas no final e vamos limpar aqui o cache. Vamos limpar qualquer tipo de plano que esteja no cache. Vamos tirar os dados do buffer cache do SQL, para não ter nenhuma sujeira ou nenhum plano já em cache que porventura possa atrapalhar a nossa análise. Vamos fazer isso para cada vez que nós formos executar esse update, para cada conjunto de tabelas que nós vamos realizar essa análise. Então, nós vamos atualizar aqui esse primeiro bloco. Vamos realizar 3 updates na tabela NoCompress. Vamos alterar, por exemplo, os dados de clientes da cidade de Vitória. Vamos alterar para a cidade de Serra e assim para as outras cidades também. E vamos marcar o tempo efetivo na execução desses 3 updates, e quantidade de páginas que foram lidas também, tá bom? Depois vamos fazer a mesma coisa na tabela Compress Row, onde nós temos índices compactados por linha. Depois vamos fazer essa mesma operação na tabela Compress Page, que nós temos os índices compactados por página. E finalmente vamos fazer a mesma operação na tabela Compress Column Store, que tem os índices tanto cluster quanto não cluster. Nesse caso, o índice cluster é o Column Store e os índices não cluster são com a tecnologia de página. Como nós conversamos, a gente não consegue ter na mesma tabela índice cluster Call Store e índice não cluster Call Store na mesma tabela. Então, nós fizemos uma criação dos índices não cluster nessa tabela que tem esse índice Call Store, utilizando a tecnologia de página, tá? Isso foi explicado nas aulas anteriores. Então, vamos começar aqui, vamos executar o primeiro bloco, que é esse bloco aqui, onde nós vamos atualizar os dados dessa tabela que não tem nenhum índice compactado. Tem índice cluster, tem índice não cluster pelo campo cidade e registro, tá? Mas eles não estão compactados. Então vamos aqui executar e vamos ver o tempo efetivo da execução dessa query. Talvez demore um pouco mais, porque aqui nós estamos atualizando cerca de 1 milhão de registros nessa tabela NoCompress. Então eu vou dar uma paradinha aqui para você não ter que ficar esperando, e assim que terminar a execução desse update eu retorno. Olá, então retornando, foi executado aí os 3 updates em 25 minutos e 34 segundos. Então vamos anotar aqui, 25 minutos e 34 segundos, onde foram atualizados os dados da tabela NoCompress. A tabela aqui tem índices, mas são índices não compactados. Vamos dar uma
uma olhada aqui na quantidade de páginas lidas, né, as 3 tabelas. Então, vou só anotar para depois a gente poder fazer algum tipo de comparação em relação a páginas lidas também, né, nas 3 tabelas. Aliás, na mesma tabela, mas com os updates que foram realizados, né? E para fazer o update, ele teve que fazer as leituras, né, através da clause where. Então, ele realizou a primeira leitura, a segunda leitura, páginas lidas, e a terceira leitura então está aí a quantidade de páginas de dados lidas, bem considerável. Vou pegar o tempo, tá? O tempo aqui, o tempo geral mesmo, de 25 minutos. Tá? Vamos comparar agora com a mesma execução, mas dessa vez em cima da tabela Compress Row. Vamos rodar, vamos limpar o cache. E vamos rodar o mesmo código, lendo agora dessa vez a tabela Compress Row. Essa tabela tem índices compactados pela tecnologia de linha, tá? Diferente da anterior, no Compress, que não tem nenhum tipo de índice compactado. Tá? Então vamos mandar rodar esses 3 updates. Essa tabela tem a mesma quantidade de registros, 1 milhão de registros, certo? Vamos mandar rodar e assim que terminar eu retorno aqui para nós anotarmos a quantidade de tempo que demorou e a quantidade de páginas que foram lidas. Até daqui a pouco. Olá, então retornando aqui, foi mais rápido do que até eu imaginava, rodou em apenas 4 minutos, então ele fez um update aí de 1 milhão de linhas em 4 minutos, então olha a diferença, né, quando a gente utiliza índices compactados do que quando a gente não utiliza índices compactados, né? Enquanto que o mesmo update demorou 25 minutos para atualizar esses 1 milhão de registros, né, na tabela NoCompress, né? Agora na tabela Compress Row, com a tecnologia de compactação de índices, demorou apenas 4 minutos e 27 segundos. Olha a diferença. Tá? Então vamos anotar aqui, 4 minutos e 27 segundos. E a quantidade de páginas lidas. Os 3 casos. Aqui foi 108 mil páginas. Olha a diferença do anterior. 108 mil páginas de dados atualizadas no primeiro update. No segundo update. Não, aqui não foi estou marcando errado. Daqui é o tempo. Deixa eu pegar o certo. Aqui, ó. Páginas lidas. $2 milhões. Vamos ver o anterior, como é que estava isso. Não, mas ele já teve um ganho, ó. Já teve um ganho em relação ao primeiro update. O primeiro update foi 3 milhões de páginas. Aqui, o primeiro update foi de 2 milhões de páginas. Então, vamos pegar a segunda. Também 2 milhões de páginas lidas. E o terceiro update foi de 2 milhões de páginas também.
O incrível foi a diferença em termos de tempo, né? 4 minutos. Então, 2, 2, 2. Enquanto aqui, tá vendo? Ele deu mais páginas, ó. 2.800 e 2.800. Então, a compressão por linha, além do tempo que foi absurdamente menor, ele leu a quantidade de páginas também menor, porque as páginas estão todas compactadas. Então, ele consegue colocar, o SQL consegue colocar mais dados, tá, em menos páginas. Tem menos páginas, né? Então, menos páginas para ser lidas. Então, vamos agora executar o update na tabela que tem seus índices compactados pela tecnologia de página. Vamos ver que se nós temos ganho também. Deixa eu limpar o cache aqui e vamos rodar agora o update. Mesmo update, faz as mesmas alterações, mas agora utilizando a tabela Compress Page. Vou deixar rodando aqui. Começou e eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Lá, estão retornando aqui. O tempo foi ainda menor de compressão por página, de 3 minutos e 1 segundo apenas. Então vamos marcar aqui. 3 minutos e 1 segundo, o SQL fez um update de 1 milhão de registros, certo? Então aqui vamos pegar a quantidade de páginas alteradas. Vamos deixar apenas marcado. Vamos pegar o próximo update. É impressionante o ganho de tempo em relação aos índices não compactados. O ganho de performance que a gente tem simplesmente fazendo rebuild muitas vezes de um índice que já existe em um determinado sistema, fazendo rebuild o mesmo índice, com os mesmos campos, apenas colocando para compactar por página. Então, repare aí, 3 minutos a quantidade de páginas que foram lidas, agora sim 2.126.000 páginas, para o primeiro update, né, que foi sem compressão. Olha, caiu de 25 minutos para 3 minutos. E olha a quantidade de páginas também que foi economizada, que o SQL não teve que ler. Lembrando que cada página é 8 KB. Então, olha a quantidade de páginas de kbytes que não precisou ser trafegado, né, do servidor, ou passando pela rede muitas vezes. Nesse caso, o update foi feito dentro do próprio servidor, então não teve esse caso de tráfego, mas a gente teve uma grande economia em termos de leitura no disco, né? Porque esses dados eles não estão todos em memória, eles estão no disco. Então você não precisou ler tanta informação no disco, porque a quantidade de dados lidos nas páginas foi muito menor. Tá aí o tempo, né? Tá aí o tempo de 25 minutos para 3 minutos apenas. Então, vamos agora testar com a nova tecnologia, com a última tecnologia que a Microsoft lançou, que é do Column Store. Vamos ver se esse tempo baixa de 3 minutos, ou se novamente, na batalha dos índices, a tecnologia de compressão por página vence também no update. Certo? Então vamos mandar rodar esse mesmo comando, a mesma quantidade de registros, mas dessa vez fazendo update na tabela Compress Column Store. Lembrando que existe um índice cluster pela coluna número, um índice cluster Column Store, e 2 índices não cluster com compressão por página, um no campo cidade e outro no campo registro. Então vamos mandar rodar e quando terminar eu retorno para nós verificarmos o tempo e a quantidade de páginas que foram lidas, tá bom? Um abraço. Lá, estão retornando aqui, já foi executado
o update de cerca de 1 milhão de registros. Então o tempo foi de aqui de 8 minutos e 13 segundos, aqui à direita. Então eu vou anotar. Então o tempo aqui foi de 8 minutos e 13 segundos. Ganhou dos índices não compactados, em termos de tempo. Quantidade de logical reads. Vamos pegar aqui os valores. Aqui vou colocar. Quantidade de leituras foi bastante considerável também, nos índices do tipo Call Store. Eu não acho que seja o melhor índice para ser utilizado, né, quando você tem muito update, porque ele gera uma quantidade de leituras bastante elevada. Olha aqui, no segundo update também. Tá? Então, acho que está comprovado aí que esse índice não é interessante você aplicar em tabelas que têm um alto grau, uma alta quantidade de atualizações, certo? Ele é basicamente para consultas em ambiente de DW. Assim mesmo, precisa fazer uma análise muito detalhada em relação à utilização de índices compactados por página. Tá? Porque na minha perspectiva, na minha análise, dentro da minha experiência, os índices compactados por página têm uma performance superior, né, do meu ponto de vista, em muitas situações. Tá? Então, é bom quando você tiver que trabalhar no ambiente de DW, um ambiente aí com mais de 200 milhões de linhas, faça também uma análise, um teste com a utilização de compressão por página, certo? Em relação ao Call Store. Então aqui, mais uma vez, o índice Call Store, 8 minutos. O índice atualização utilizando tecnologia de compactação por página, 3 minutos. Linha, 4 minutos. E o pior caso é a utilização de índice sem estar compactado, 25 minutos para executar. Olha a diferença do pior caso, 25 minutos para 3 minutos. E a grande maioria das empresas que eu já vi, que eu já passei, né, já dei uma olhada, às vezes por essa consultoria, trabalha com índices não compactados. Bom, então, é bom fazer essa análise e isso é interessante para você, como consultor, fazer uma análise de performance. Muitas empresas que às vezes fica difícil até você alterar códigos, porque são códigos de terceiros, né? Sistemas de ERP, sistema de CRM de terceiros, que você não pode muitas vezes nem alterar o SQL. Né? Aí você poderia até tentar algum tipo de índice, ou mesmo utilizar um Plan Guides, que a gente vai falar mais à frente no curso, quando você não consegue alterar o código, mas às vezes só de você já compactar os índices dessas tabelas, das grandes tabelas, com a tecnologia de página, fazer um rebuild nos índices que já vem do fabricante, né? Com a tecnologia de página, você já vai ter um ganho muito grande, bom, em termos de performance. Bom? Então, no meu ponto de vista, um índice por página, mais uma vez, nas operações de updates, ele ganhou essa batalha dos índices nas operações de updates, tá bom? Então vamos ficar por aqui, a gente volta na próxima aula com a última operação, que é de deleção. Um abraço.